Então, pessoal, bom dia a todos. Essa tela inicial é inspiradora porque é uma foto da Biblioteca de Alexandria, lá no Egito, né, que, como vocês sabem, ela foi incendiada e depois foi reconstruída através de um projeto da Unesco, financiado pelo governo italiano, e hoje é uma biblioteca de referência, é um centro de pesquisa, e eu achei que era pertinente devido ao tema do trabalho, não é? Pode passar. Gabriel. A próxima. Opa, agora sou eu que estou tendo problema de passar aqui, né? Só um instante. Pronto. Bom, então, o tema acesso e compreensão de conteúdos em português por estrangeiros, uma proposta metodológica e sua implementação. Como eu comentei anteriormente, essa pesquisa envolve diversas tecnologias e um arcabouço teórico conceitual que deu suporte ao levantamento dos dados e depois a implementação da metodologia, não é? Então, os componentes são a questão da formatação de arquivos, sumarização automática, tradução automática, o alinhamento sentencial automático e o tutorial sobre metodologia e o aplicativo computacional. Eu vou comentar um pouco a parte conceitual, né? O marco teórico, metodologia da pesquisa, a metodologia da proposta da tese, a questão das bibliotecas digitais e repositórios, uma aplicação prática e as considerações finais e as referências bibliográficas, não é? Bom, como eu comentei, há uma questão mais ampla, não é? E há uma questão mais técnica e mais específica, não é? A questão mais ampla refere-se ao tema da vitalidade linguística, o acesso à informação científica e a compreensão da informação. E o trabalho é um trabalho interdisciplinar que envolve tanto o tema da ciência da informação como o tema do processamento da linguagem natural, que é a área na qual eu tenho trabalhado já no final da minha carreira. Bom, então, a primeira questão, quando se trata de acesso à informação, é encontrar a informação. Então, esse slide mostra um pouco uma lupa, né? E a busca da informação, que é algo que vocês todos e eu também vivemos fazendo quase todo dia. Pode passar. E depois de encontrar a informação, é necessário compreender o significado, né? Então, aí está um texto em vietnamita, que eu não falo vietnamita, mas é a segunda etapa do processo, depois de acessar a informação, compreendê-la. Vamos lá. Bom, o multilinguismo no mundo digital é algo que surgiu um pouco depois, né? Porque eu digo de brincadeira que quando surgiu o primeiro computador, o teorema de Pitágoras já existia há muitos anos. Então, basicamente, para calcular aquele teorema do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, o algoritmo já tinha sido construído. Basicamente, foi necessário somente implementar o algoritmo. Já no campo do tratamento da língua em computador, não havia uma tradição, digamos assim, conceitual, teórica sobre isso. Isso começou a surgir principalmente com os estudos do Noam Chomsky, né, que trabalhou um pouco com a questão das gramáticas, né? E aí, a partir daí, começou a haver um desenvolvimento do processamento da linguagem natural e da linguística computacional, não é? Bom, então,
essa parte aí eu vou passar, porque não precisa de muita detalhe, vocês são da área de computação e já conhecem isso. Mas o objetivo geral da pesquisa foi propor uma metodologia destinada a facilitar o acesso e compreensão de conteúdos científicos em bibliotecas digitais em português para estrangeiros, embora a metodologia se aplique a qualquer par de línguas. Mas eu concentrei o meu trabalho no acesso de estrangeiros a conteúdos científicos em português. Identificar práticas destinadas a melhorar a usabilidade de websites e bibliotecas digitais científicas em língua portuguesa para uso por estrangeiros. Propor o uso de tecnologias linguísticas em bibliotecas digitais científicas para facilitar a compreensão rápida de conteúdos em português para estrangeiros. Integrar os processos estudados em uma metodologia prática com ferramentas computacionais destinadas para seu uso a ser disseminada a partir de ambientes físicos e virtuais de referência e disponível para uso local ou remoto por parte de estrangeiros. Bom, e para isso foi feito um estudo do marco teórico que envolve alguns conceitos aí, tanto da área de ciência da informação, como da área de computação. A questão da arquitetura da informação e construção de sentido, o contexto, a relevância, que é uma teoria que eu estudei um pouco na ciência da informação, teoria da relevância e tradução, multimodalidade, tecnologia das línguas, e a consideração sobre a internacionalização de bibliotecas digitais. Normalmente, quando se trabalha nesse tema das línguas, existe assim uma certa concentração, para dizer de alguma forma, no tema da tradução por máquina. Mas ele não é o único tema. Tem todo um conjunto de técnicas que irão facilitar o uso da informação por um usuário estrangeiro, né? Então, o Wurman trabalhou um pouco com esse conceito de arquitetura da informação e construção de sentido, né? Segundo ele, o arquiteto da informação é o indivíduo que organiza os padrões inerentes de dados, tornando claro que seria complexo. Uma pessoa que cria a estrutura ou mapa de informação que permite aos outros encontrar seus caminhos pessoais para o conhecimento. E a ocupação profissional, não é, emergente no século XXI, abordando as necessidades da época, focado na clareza, entendimento humano e na ciência da organização da informação. Bom, eu aproveito para dizer que, se vocês quiserem fazer alguma pergunta já durante a fala, não tem problema, pode fazer. E aí, no final, Gabriel, aí você organiza um pouco a sequência de perguntas, se houver perguntas, e a gente tenta responder a cada uma. Mas se alguém já quiser fazer alguma intervenção, pode fazer, não tem problema. Bom, então, a questão da arquitetura da informação também tem a ver com a construção do sentido, não é? Aí, nesse diagrama, você mostra 3 componentes, que são o conteúdo, não é? De uma mensagem ou de um texto, o usuário e o contexto, né? O conteúdo, principalmente administrado pela ciência da informação, pelos serviços técnicos de biblioteca, jornalismo, comunicação técnica, concepção gráfica, informática, etc. O usuário é preocupado mais com a questão da interação homem-máquina, com questões de psicologia cognitiva, são os bibliotecários, o marketing, as marcas, o merchandising, etc. E o contexto tem a ver com a gestão das empresas, a etnografia, a engenharia operacional, a psicologia organizacional, a análise das redes sociais, etc. Tudo isso é um pouco integrado pela ciência, pela arquitetura da informação. Pode passar. O contexto, né? A web, segundo o Hinton, criou um complexo amálgama de documentos e edifícios, que é um termo que é usado aí no sentido meio figurado,
Com documentos normais em papel, nós lemos esses documentos, nós arquivamos esses documentos, nós jogamos fora ou enviamos para alguém. Nós não vamos aos documentos. Os documentos web são diferentes. Eles são, segundo Hinton, lugares na web. Uma arquitetura da informação para websites adaptada ao falante da língua estrangeira seria o que podemos perguntar. Algo como já foi feito para cegos e surdo-mudos. Tá? Aí, no caso, seria para o usuário estrangeiro. Para contemplar o atendimento ao usuário estrangeiro, trata-se de estabelecer uma estratégia para evitar que o usuário desista da busca. Né? É a primeira etapa do processo. E depois, obtida essa fidelidade, não é? Auxiliá-lo na compreensão do conteúdo por meio de ferramentas automatizadas. Bom, o outro contexto assim meio conceitual que foi discutido é a questão da teoria da relevância. É um conceito estudado por alguns autores da ciência da informação, sem apresentar uma definição conclusiva, né? Esses autores aí, Chambers e Heisenberg, introduziram o conceito de relevância centrado no usuário, baseado em 3 postulados da relevância em ciência da informação, a saber, a relevância é um conceito multidimensional baseado em um processo de julgamento humano. Ela depende tanto de fatores internos, cognitivos, como de fatores externos, situacionais. E é um conceito intersubjetivo, mas ainda assim é um conceito sistemático e pode ser medido, é mensurável. Vamos lá. Essa TR, ela pode auxiliar na escolha dos signos, né, dos signos da página de abertura de um site web, para evitar que o usuário desista de buscar a informação procurada, visto que a relevância é uma propriedade dos inputs do processo cognitivo. O destinatário da web page de uma página digital em português também será um estrangeiro. Um design específico para esse tipo de usuário poderá ser considerado. E uma afirmação da teoria da relevância é que as expectativas de relevância são precisas e previsíveis, o suficiente para guiar o usuário do texto na direção do significado proposto pelo comunicador. Isso aí é uma parte um pouco conceitual teórica. A TR questiona o entendimento clássico proveniente da teoria da comunicação, a, entre aspas, velha teoria da comunicação, né, de Shannon e Weaver, que começou em 49 e em 2015, pela qual um comunicador codifica um sinal a ser decodificado, a ser percebido pela audiência, que é a figura 2 da tese, página 29. Nos conceitos adotados pela teoria da relevância, o emissor estabelece evidência da sua intenção de conduzir um certo significado, que, por sua vez, pode ser inferido pela audiência com base na evidência que lhe foi oferecida pelo comunicador. O comunicador quer comunicar e interessa que a audiência compreenda o que está sendo comunicado. No relacionamento entre o usuário, que é o receptor, e o website, que vem do emissor, a evidência oferecida pelo comunicador deverá estar presente na página de abertura do site e nas seguintes, a fim de que o usuário estrangeiro, que é o nosso foco, possa confiar que irá encontrar a informação por ele buscada ou recorrer a algum serviço oferecido pela biblioteca digital. Até aí, tudo bem, pessoal? Estão me escutando bem? Bom, então, ainda elaborando um pouco na teoria da relevância, esses conceitos são agrupados por Sperber e Wilson em 4 categorias, né? Relevância e cognição, relevância e comunicação, relevância e compreensão e relevância e arquitetura mental. Esse material da relevância está aí na bibliografia da tese. É bem interessante porque é mais ou menos o óbvio. Eu costumo dizer
que a ciência é a transformação do que não é óbvio em óbvio. A ciência é isso, né? É transformar o que antes não é óbvio em óbvio através das técnicas científicas. Bom, e como o trabalho tem a ver com tradução, então tem um pequeno estudo sobre a TR e a tradução, né? Os estudos de uso da TR e tradução abordam conceitos de uso descritivo e uso interpretativo. O uso descritivo, né, estabelece uma relação entre uma configuração mental e um estado de coisas tido como real no mundo físico ou no mundo fictício. E o uso interpretativo é a relação entre duas representações mentais que apresentam propriedades lógicas e efeitos contextuais em comum. O conceito de semelhança interpretativa entre enunciados como fundamento para estudar o processo tradutório, a partir da noção de uso interpretativo das representações para comunicação ostensiva diferencial, é proposto pela TR, através desses autores aí, Guti, Alves e Gonçalves. Vamos lá. Bom, o outro conceito também que a gente discute é o conceito da multimodalidade. E aí é uma coisa um pouco mais real e prática, né? Pode ir passando. Ela se manifesta, a multimodalidade, através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Né? A gente hoje já transmite mensagens através de diversos tipos de modalidades. Né? E aí você tem aí as formas de passagem das mensagens no mundo digital, né? Gráfica, vocal, táctil, olfativa e gustativa. Né? Bom, aí cada sentido tem lá os seus instrumentos, né, para transmissão de conteúdo. Né? Inicialmente, nós vivíamos numa sociedade muito grafocêntrica, pode voltar para trás, mas hoje essa sociedade não é mais somente grafocêntrica. Né? A sociedade grafocêntrica era muito restritiva, era menos flexível do que a interação humana, ela é de difícil em ambientes móveis com novos dispositivos emergentes. Pode passar. O termo multimodalidade enfatiza a importância de se considerar outros aspectos semióticos além da linguagem em uso. Tal necessidade apareceu a partir do crescimento e da consolidação de formas de linguagem diferentes na escrita. A multimodalidade se ampliou no mundo digital, povoado de textos, imagens e sons, decorrente, ainda não está muito povoado da parte do cheiro, né? Mas som, texto e imagem já é, enfim, habitual. A multimodalidade... Não, só um minutinho. A multimodalidade se ampliou no mundo digital, povoado de textos, imagens e sons, decorrente da convergência tecnológica digital, que não é novidade para vocês, alunos aí do mestrado de computação. Saussure, né, que é um pioneiro do tema, concebeu uma disciplina que estudaria o impacto dos signos no ambiente da sociedade, considerando os conhecimentos provenientes da psicologia, o Ferdinand Saussure. O Roland Barthes, né, o Bakhtin, e, sobretudo, o Kress e Van Leeuwen, que são mais novos, né, são outros autores que abordam a multimodalidade em seus estudos, e eu tive que ler um pouco sobre isso. A AMM permite melhorar a expressividade comunicacional, afastando-se da tradicional comunicação grafocêntrica por meio de uso dos diversos modos semióticos para melhorar a compreensão das mensagens. Passa. Bom, e aí tem a ligação da AMM com a AI, né? O modo, que é um conceito da multimodalidade, é um recurso social e culturalmente estruturado para aportar significado a pool de cresce.
Imagem, escrita, layout, música, gestos, discurso, imagens em movimento e trilha sonora são modos que podem ser associados a sites web. Aí, no mundo digital, deve fazer uso desses modos, que são os modos da multimodalidade. Bom, e, obviamente, o trabalho de pesquisa foi voltado para a tecnologia das línguas, não é? Há diversas tecnologias aí, o tema tem tido uma certa vitalidade, depois que Chomsky começou a trabalhar a questão das gramáticas, e hoje existem técnicas para verificação da linguagem, para a busca da web, para a interação por fala, a tradução auxiliada por computador, ou tradução automática, ou TM, tradução por máquina, a sumarização automática e outras. Bom, e aí vem um pouco a questão da internacionalização das bibliotecas. O contato entre as línguas até antes do mundo digital era somente presencial, hoje já não. Hoje há o contato entre falantes e entre usuários, enfim, à distância, não é? E é por conta disso que pode-se falar na internacionalização das bibliotecas. Contextualização, a biblioteca híbrida e o serviço de referência, e mais um que está no slide anterior, Gabriel. E a usabilidade e a internacionalização das bibliotecas digitais. Né? Pode passar. Então, agora a gente vai falar um pouco da metodologia da minha pesquisa. Não é? Os elementos conceituais, a descrição da metodologia desta pesquisa, a implementação da pesquisa e a coleta e análise de dados. Vamos lá. Então, aí tem uma figura que mostra um pouco as técnicas usadas para poder construir, conceituar e construir essa metodologia proposta. Não é? A arquitetura da informação, já falei aí, que não é a questão da relevância e ciência da informação, a teoria da relevância, a multimodalidade e, principalmente, a tecnologia das línguas. Bom, então, em que consiste a pesquisa? Não é? É uma pesquisa exploratória, qualitativa, composta da revisão bibliográfica ampla da literatura científica da disciplina desse modelo conceitual apresentado no slide anterior. A coleta de dados no Brasil e na França, por meio de questionários, a análise e interpretação dos dados coletados, a concepção de uma metodologia para facilitar a compreensão de texto científico em português por estrangeiros, uma especificação técnica de um aplicativo computacional para a implementação da metodologia. Bom, são 10h45, eu acho que o tempo está bem. E um programa computacional desse aplicativo e o teste do aplicativo e o seu uso. Não é? Bom, então, a primeira etapa foi um pré-teste, que eu chamei de questionário 1. Então, foi feito um questionário, a tabulação desse questionário, depois foi feito um questionário 2, e foi feito um teste desse questionário 2, a tabulação do questionário 2, a recomendação sobre o website, a seleção de tecnologias da língua, a integração dos componentes da metodologia, esse que eu já falei antes, né? E um tutorial para o uso do aplicativo computacional. Bom, então, para a implementação da metodologia, foi feita uma discussão sobre a usabilidade de sites web. Eu até dou uma disciplina que se chama Método de Técnica Aplicada ao Multilinguismo, que é um pouco o uso da tecnologia do processamento da linguagem natural no tratamento da língua. Bom, a coleta, tabulação e interpretação dos dados levantados e o dispositivo computacional, a integração dos programas, certo? Bom, aí tem um detalhamento dos questionários, né? O questionário 1 e o questionário 2. O questionário 1 foi um questionário mais simples, foi aplicado por 11 estudantes do Núcleo de Estudos e Pesquisa
do ensino de português para estrangeiro da UNB, que eu fui o diretor desse núcleo, um período, né? Então, basicamente, a identificação, a questão sobre o acesso a sites web em português, sobre o acesso ao website da Universidade de Brasília e sobre os modos, os interfaces. E o questionário 2, que foi aplicado a estudantes estrangeiros na Universidade Charles de Gaulle, que é a Universidade de Lille, na França, também identificação do estudante, o acesso a sites web em francês e em português, uma discussão sobre os webs de conteúdo científico em português e a questão dos modos, os interfaces. Vamos lá. Bom, eu acho que talvez... vamos lá. Não, é porque eu não ia entrar muito no detalhe aqui dos questionários, mas é bom citar rapidamente. O questionário 1, que foi um pré-teste, estudantes que falam francês consultam os websites nessa língua sem dificuldades, na língua francesa. Eles encontram dificuldades expressivas no acesso e compreensão de conteúdos em português. Quase nenhum uso do website da Universidade de Brasília. Desconhecimento dos repositórios disponibilizados pela Biblioteca Central da Universidade de Brasília. Os recursos oferecidos, tanto nos websites em francês como em português, são análogos. E o uso de tecnologias da língua se resume a programa de tradução automática, basicamente o Google Translator ou então dicionários online. A sumarização automática é desconhecida desses respondentes. E o uso de recursos informatizados para compreensão se limita ao Google Translator e a dicionários online. Primeira etapa da pesquisa. Pode passar. Bom, todos acessam websites em francês. 2 respondentes experimentam dificuldade de acessar as informações procuradas nesses sites em francês. 3 estudantes declararam não ter dificuldade de obtenção de informações de sites que têm português, surpreendentemente. E 64 dos entrevistados declararam ter problema diverso no acesso e compreensão. Vamos lá. O questionário 2, que foi aplicado com estudantes francófonos lá em Lille, ele mostra que os estudantes estrangeiros são frequentadores assíduos dos websites em francês. Encontram dificuldades expressivas para acessar e compreender texto científico em português. O nível de compreensão de texto em português é diminuto. O grau de conhecimento e o uso das tecnologias é bastante insatisfatório. Os websites em português e francês oferecem recursos análogos, textos explicativos. E o conhecimento e uso das tecnologias de língua para acessar e compreender conteúdo em português não é significativo. Bom, então, mais ou menos aquela mesma ideia de que se usa o Google Translate, embora existam diversos outros programas de tradução por máquina. Bom, o questionário 2 tem uma análise das respostas também, na página 67 e 70 da tese. Então, aí é uma análise um pouco do que os resultados da pesquisa mostraram. Pode passar. Não, volta um pouquinho, por favor, Gabriel. O 35, o slide 35. Bom, então, aí é um pouco uma discussão do perfil, né, desses respondentes, não é? Estudante de 20 a 30 anos, de 5 nacionalidades diferentes, mas todos são francófonos, 100% usam com frequência o website em francês, 100% não são portadores do diploma CELP-BRAS, que é aquele diploma de proficiência em português que é aplicado para estrangeiros, o CELP-BRAS. Aí tem uns dados numéricos, aí 73% afirmam que um menu para escolha de língua facilitaria o acesso
ao conteúdo em português, 40% afirmam que uma rubrica escrita em francês facilita o acesso à informação procurada, 66,7% manifestaram ter encontrado dificuldade para encontrar um conteúdo nos sites lusófonos indicados no experimento da consulta, 93% expressaram ter dificuldade de compreender um documento recuperado do experimento, 85,7% indicaram que a ausência de um menu para escolha da língua é um obstáculo importante para a compreensão do conteúdo, 46,7% que consultaram dissertações de mestrado, 41% afirmaram não ter compreendido o conteúdo da dissertação de mestrado. Entre os que compreenderam a dissertação de mestrado, 55,6% eram dissertações de mestrado em português da BNTD, compreenderam. 55,6% indicaram ter compreendido apenas o título da dissertação. 33% compreenderam o sentido de algumas palavras e 11,1% entenderam somente alguns aspectos da dissertação de mestrado. De 53,3% que consultaram uma tese de doutorado, 50% afirmaram ter compreendido o seu conteúdo. No entanto, essa compreensão foi limitada, porque 33,3% indicaram compreender apenas o título da tese. 50% compreenderam o sentido de algumas palavras e 16,7% afirmaram compreender somente alguns aspectos da tese. A disponibilidade do módulo texto explicativo em sites web alcança, respectivamente, 86,7% em francês e 83,3% em português. O módulo imagem está em segundo lugar, 73% em francês e 33% em português. Apenas um estudante afirmou ter usado um sumarizador automático. 26,7% dos estudantes afirmaram ter usado recursos informáticos para lhes auxiliar na compreensão dos textos em português. 6 entre os 15 estudantes mencionaram o uso da tradução automática, mas nenhum deles atribuiu a nota máxima à qualidade do texto traduzido para o francês. E 93,3% não fazem uso de programa de avaliação de qualidade na tradução, o que é preocupante. Pode passar. Bom, aí, em cima desse levantamento, foi feita uma proposta metodológica, que é o contexto, a usabilidade e internacionalização de websites, os sites internacionais, os sites multilingües, os componentes tecnológicos, que é o objeto do aplicativo mais na frente. Filtragem e compatibilização de formato, como vocês sabem, a maior parte dos conteúdos é difundido em PDF, né? A sumarização automática, a tradução por máquina e o alinhamento sentencial automático. Vamos lá. Então, aí tem esses conceitos da usabilidade e internacionalização do website, né? Onde se define um site internacional como aquele destinado a um público internacional, ao passo que um site multilingüe usa vários idiomas. Um site internacional pode ou não ser multilingüe, da mesma forma que um site multilingüe pode ou não ser internacional, de acordo com a definição do consórcio W3C, que é um organismo que administra um pouco as técnicas dos websites. Vamos lá. Aí, os componentes do aplicativo que estão nesse link aí, HTTP, o multilíngua, não é? A 40. Pode ir passando. Então, os componentes são o filtro, que abre o formato para poder ser manipulado pelo aplicativo, o sumarizador automático, o tradutor automático e o alinhamento sentencial. Cada um desses componentes tem um pouco o seu próprio arcabouço conceitual, não é?
menos o filtro, que o filtro é só uma reformatação. Mas os outros sim. Então, aí você tem um fluxograma do aplicativo, né? Então, tem o arquivo de entrada, o sumarizador, não é? O aplicativo trabalha tanto fazendo a própria sumarização, como com um arquivo que já tenha sido sumarizado por outro aplicativo. Então, ele faz uma conversão, né, do arquivo em PDF, que normalmente o arquivo que está em biblioteca científica ou em repositório, ele é um documento PDF. Depois de ter uma etapa de sumarização, onde o usuário escolhe o tamanho do sumário que ele quer obter, e que, supostamente, esse sumário tem uma densidade semântica maior do que o abstract, né? O abstract, normalmente, é uma página só, com alguns parágrafos, às vezes não traduz com muita precisão o conteúdo de uma tese, etc. Bom, depois disso, da sumarização, é feita uma tradução automática e, por fim, é feita um alinhamento automático entre o parágrafo do sumário e o seu correspondente traduzido na língua alvo. E esse aplicativo trabalha com 6 línguas: inglês, português, francês, espanhol, português e alemão. Não, e japonês, né? São 6. Tá? Bom, aí tem uma série de considerações que são feitas aí para permitir a manipulação desses arquivos pelas diversas etapas da metodologia, não é? Bom, aí você tem esses conceitos aí, né? Stop session, contracapa, ficha catalográfica, banco examinador, agradecimento, resumo em outros idiomas, o índice geral, índice de figuras de tabela, referência bibliográfica. Isso aí é mais ou menos o que habitualmente compõe uma tese de doutorado, principalmente, né? E, em seguida, o formato de arquivos, né? O aplicativo, ele requer que o usuário indique livremente o intervalo de páginas a serem sumarizadas. Ele pode sumarizar a tese toda ou pode sumarizar um capítulo, por exemplo. Aí vocês vão ver depois como é que isso funciona. Esse segundo componente, que é o sumarizador automático, tem por objetivo produzir um texto de tamanho mais curto, representativo do original, mantendo a sua densidade semântica, o seu núcleo de relevância semântica. Bom, e aí tem toda uma discussão de critérios para produzir um sumário automático. Requisitos para a inclusão de uma sentença no sumário, alguns deles. Palavra-chave, né? Vocês sabem que todo artigo científico, toda tese tem lá as palavras-chave. As palavras do título, a localização da sentença, o cumprimento da sentença e outras. São critérios para dizer se uma sentença, um parágrafo, deve figurar ou não no sumário. Bom, e há diversos métodos para poder produzir sumários automáticos, e isso é objeto de pesquisa também. Alguns deles é o método, o TDF-DF, que é Term Frequency, Inverse Document Frequency, o método do agrupamento, a abordagem da teoria dos grafos, que é a que foi usada na nossa tese, e outros, né, que estão descritos lá na página 77 da tese. Bom, a sumarização automática em português tem diversos autores aí de teses e tudo que trabalham com isso, alguns deles estão citados aí. A sumarização de corpora científico, está citado aí algumas referências bibliográficas, né, que eu andei trabalhando com elas. Outros sumarizadores, não é? Um grupo de pesquisa que é muito atuante nesse setor é o grupo de pesquisa lá dirigido pelo Tiago
Tiago... E agora esqueci o sobrenome dele. É um professor lá da USP de São Carlos. Está na bibliografia. No nosso caso, a gente fez uma análise desses sumarizadores e selecionou o Gensim, que é baseado no modelo TextRank, que é um método não supervisionado com algoritmo de ranqueamento baseado em grafos e no conceito de similaridade entre as sentenças, que é um conceito explorado pelos autores Birracea, Taral e Taral. Né? O Gensim/TextRank produz um sumário com as sentenças supostamente mais importantes de um texto a partir de informação obtida exclusivamente nesse texto. Uma vantagem desse método é que ele não requer o uso de memória de tradução, nada disso. Ele trabalha em cima do próprio texto, com o conceito de similaridade. Bom, tudo bem até aí, pessoal? Estão me escutando bem? Sim, continua. Bom, então aí existe a definição dessa métrica, que é a similaridade, que não está dando para ler muito bem, porque está um pouco pequeno, mas essa é uma métrica que faz uma comparação entre duas sentenças. Dadas duas sentenças, ver se eu consigo ler. Dadas duas sentenças, S1 e S2, com uma sentença sendo representada pelo conjunto de... melhorou. Com o conjunto de NI palavras, que aparece na sentença SI, que é formada pelas palavras Word 1, Word 2, Word 3, etc., a similaridade entre SI, sentença I, e a sentença J é definida por essa fórmula aí, tá? Que é uma fórmula que foi proposta por esses autores aí, o Birracea e o Taral. Obtém-se desse modo um grafo, não é, altamente conectado com um peso associado a cada eixo, elemento que indica a similaridade entre as conexões estabelecidas entre os vários pares de sentenças do texto. O texto é representado por um grafo ponderado que serve para fazer o ranqueamento das sentenças com base no score de cada verso. Esse score de cada verso é calculado pela fórmula. Pode passar. Então, aí mostra como é que calcula essa métrica, né? Onde os elementos da fórmula estão aí citados, né? O D é um fator entre 0 e 1, representando a probabilidade de salto entre vértices de forma aleatória. E o grafo é um grafo direcionado com um conjunto de vértices V e um conjunto de eixos onde é um subconjunto do produto cartesiano de V por V para um dado vértice VI. O indicador de VI é um conjunto de vértices que aponta para VI, antecessores, e é o IN, né? O IN indexado por VI, e o OUT indexado VI é o conjunto de vértices que emanam de VI sucessivos. Mas esse grafo é calculado pelo aplicativo sem muito problema. Eu usei um programa que constrói esse gráfico, não é? Esse grafo. Bom, um outro conceito importante é a taxa de compressão. Basicamente, é o tamanho do sumário dividido pelo tamanho do texto original. O texto original tem 100% de tamanho e o sumário vai ser escolhido pelo usuário, se ele quer, sei lá, de 1% a 100%. As sentenças do grafo com maior pontuação serão escolhidas até alcançar a taxa de compressão fornecida como parâmetro do algoritmo. Então, eu vou talvez explicar um pouquinho melhor isso, né? O usuário vai dizer qual é o tamanho do sumário que ele quer. E aí, a sumarização vai produzir um sumário que será do tamanho daquele que o usuário escolheu. Isso dá muita flexibilidade, né? Porque, ao contrário de um sumário do abstract, que é só uma página,
o usuário escolhe qual é o tamanho do sumário que ele quer, usando essa métrica. Bom, a outra etapa é a tradução automática, né? Bom, existem diversos programas, não é só o Google Translator, existem muitos outros, estão todos aí listados nessa tela, né? Alguns são programas comerciais, o Sistran, por exemplo, é muito difundido lá na Europa, e outros são programas de software livre, não é? Bom, eu andei estudando aí alguns desses programas, mas usei esse que está no aplicativo, que é o Gensim. Vamos passar. Bom, então, eu usei um software livre de tradução automática que está nesse site aí, é o TextBlob. Né? É um software livre em ambiente Python, né? Na linguagem Python, e tem funcionalidades para o processamento da linguagem natural, né? Análise de sentimento, parse, integração com o WordNet, o Postgre. Então, ele tem esse ambiente, tem além da funcionalidade de tradução, ele tem outras funcionalidades mais ou menos do mundo da linguística, tá? Bom, então ele está disponível aí. E o último elemento, né, é o alinhamento sentencial automático, que faz essa associação do parágrafo no texto-fonte com o parágrafo no texto-alvo. Não é? Então, é um bitexto com sentenças nas línguas fonte português e alvo, no caso francês, mas foi feito teste com japonês, com inglês. Software de alinhamento automático foi usado, tem diversos deles, né? Esse Blue Align, o Bilingual Sentence Aligner, que é da Microsoft, e esses outros aí, GMA, Vanilla, Champollion. Foi usado um algoritmo construído por esses autores aí, o Gale e Church, e que também está disponível nesse GitHub aí, tá? Pode passar. E agora eu dou alguns exemplos de textos produzidos aí pelo aplicativo, né? Em vermelho está o texto-fonte e em azul está o texto-alvo, né? Então, aí já é um pouco o resultado do processamento usando o aplicativo, né? Então, pode ir passando aí o 51. Aí tem uma parte final que é a seguinte: essa parte aí não é feita pelo aplicativo por uma razão muito simples. A proposta é produzir um documento que seja usado em qualquer biblioteca, em qualquer universidade. E aí, ou por qualquer usuário. E aí, caberá à biblioteca, se ela quer fazer uma customização, colocar o seu logotipo, como está aí nessa tela, tem o logotipo da Universidade de Brasília, e o texto à esquerda na língua fonte e o texto na direita na língua alvo. Tá? E aí a biblioteca faz isso offline para poder dar uma identificação, uma customização, para que a ideia é que a biblioteca iria oferecer esse serviço para o estudante ou para o usuário estrangeiro. Então, aí tem uma formatação final que é feita offline, para que o texto que é produzido pelo aplicativo seja, digamos assim, de uso geral. Pode passar. Bom, e aí tem agora a primeira tela do aplicativo, que eu mandei o link aí para a Carla, aonde tem o passo a passo para chegar ao documento final. Então, o primeiro passo é a conversão, ele transforma o texto-fonte em PDF em um texto no formato TXT. Esse é uma das limitações do processamento da linguagem natural, é que muitos dos aplicativos trabalham com TXT, que, como vocês sabem, é um formato muito
enfim, limitado, para dizer de alguma forma. Bom, então, se for um arquivo novo, clicar em adicionar arquivo para carregá-lo no sistema. Caso o arquivo já tenha sido incluído anteriormente, basta selecionar o arquivo que ele vai estar lá no sistema. O usuário abre a conta e aí ele pode cadastrar os arquivos. Passo 1, vamos lá. Passo 2, sumarização. A partir de parâmetros fornecidos pelo usuário, a taxa de compressão, o início e o final do texto a ser sumarizado, o aplicativo produz um texto comprimido de menor tamanho com as sentenças supostamente mais relevantes no original. Essa questão de mais relevante é uma grande discussão entre o pessoal de linguística, né? Bom, vamos lá. Passo 3, a tradução automática. Permite escolher a língua-alvo do texto a ser traduzida. As opções são português, inglês, espanhol, alemão, francês e japonês. O resultado será uma tradução do sumário automático obtido na etapa anterior. Pode passar. E, por último, o alinhamento automático gera um bitexto com as sentenças em português e nas línguas-alvo. O texto assim construído pode ser usado em qualquer biblioteca que se interesse pela implementação do serviço para estrangeiros. Bom, aí, onde se pode aplicar essa metodologia, né? Aí tem algumas sugestões. Experimentos realizados. Me deu aqui uma tonturazinha. Peraí, só um minutinho, pessoal. Sem problema, professor. Se quiser beber uma água. Me deu aqui uma tontura, né? Vamos lá. Então, experimentos realizados. Corpo de dissertação de mestrado do Postrad, que é a pós-graduação de tradução daqui da UNB, usando o GISAM, que é um sumarizador lá do grupo lá do Tiago Pardo. Escolha aleatória de tese de doutorado usando o GenSim. Né? Fonte de literatura científica em português. Aí tem uma lista, né? A BTTD, o Cielo, os repositórios internacionais oferecidos lá pelo IBICT, o OASIS também, que é um repositório lá do IBICT, o portal de periódicos da CAPES, que aí não são teses, mas são artigos, né? A NDTLD, que é uma iniciativa internacional lá da Virginia Tech, nos Estados Unidos, e a Universidade de Macau, lá na China, né? Bom, e aí as considerações finais do trabalho. Basicamente, é um trabalho que contribui para a vitalidade linguística, não é? A metodologia permite uma extensão do conceito de acesso livre, porque o software é um software livre. Ela permite interface do usuário nas bibliotecas digitais e compreensão do conteúdo das bibliotecas digitais. O campo de aplicação foi feita a experiência principalmente com o par linguístico português e francês e com corpora científico de artigos e periódicos. Bom, e aí outros campos de pesquisa, né? Sumarização, tradução automática, alinhamento sentencial automático, vigilância tecnológica, o controle de qualidade dos textos, as métricas de ampliação, de avaliação, interfaces, a internacionalização de websites, a arquitetura de informação multimodal e ampliação da metodologia a outros pares linguísticos, né? Porque eu não fiz muitas experiências com todas as línguas, né? Porque senão não terminava nunca a tese. Aí pode passar. E aí temos aí as referências bibliográficas do trabalho e, obviamente, cada componente desses aí, a sumarização automática, a tradução automática, o alinhamento sentencial automático, dá pano para as mangas aí para outras pesquisas, não é? Isso, enfim, não se encerra, até porque a língua
não é algo estático, né? É algo um pouco mais dinâmico. Mas aí você tem uma referência bibliográfica e eu continuo usando, né, o aplicativo, e vocês podem usar também. Então, pessoal, pode passar aí, Gabriel, por favor. Aí é o final da pesquisa. Essa foto é uma foto da biblioteca do Congresso americano, que é uma das bibliotecas, a Library of Congress, que é uma das bibliotecas que tem muitos produtos em muitas línguas, né? Então, eu abri com a Biblioteca de Alexandria e fecho com a Biblioteca do Congresso Americano, e agradeço a todos vocês pela atenção e fico à disposição para algum comentário, alguma sugestão, alguma observação, e alguns desses tópicos aí podem servir de inspiração para dissertações de mestrado e doutorado que alguém se anime a desenvolver, né? Porque eu digo de brincadeira, só para terminar, que eu sou um traidor da engenharia mecânica, porque eu nunca apertei um parafuso na minha vida. No terceiro ano da universidade, eu já comecei a trabalhar em computação e tal, e atuei muito tempo nessa área, né? E agora, no final da minha carreira, ainda trabalhei mais de 10 anos aqui na UNB, nesse bacharelado de língua estrangeira e línguas estrangeiras aplicadas, né, que mexe um pouco com língua e tecnologia, digamos assim. Mas é isso, gente. Carla e Gabriel e os estudantes ficam aí à disposição para algum comentário que vocês queiram fazer, e agradeço uma vez mais a atenção. Nós aqui agradecemos, professor. Muito rica a palestra do senhor. Eu tenho um comentário que eu estava conversando com um colega sobre interdisciplinaridade, que talvez seja interessante nesse contexto, porque mesmo você fazendo a tradução de texto, por exemplo, de dissertação de mestrado que esteja em francês para o japonês, vamos supor que essa dissertação seja interdisciplinar. Então, existem termos que são empregados numa determinada área de pesquisa, e é o mesmo termo, a mesma palavra, que tem outro significado em outra área de pesquisa. Para exemplificar a pedagogia, um determinado termo significa algo, na computação esse mesmo termo é utilizado para outro fim completamente distinto. Então, é a polissemia, né, chamada. Exato. Então, também essa tradução poderia... O que é que o senhor acha? Essa tradução também poderia ser desenvolvida nesse contexto de permitir, né, que pesquisadores de áreas distintas consigam também não ter esse problema. Eu não explorei muito esse lado, mas, a rigor, a sumarização automática ela depende um pouco da temática, né? Uma coisa é fazer a sumarização automática de um trabalho em biologia. Por quê? Porque tem todo um conjunto de termos que são mais frequentes lá na biologia. E, supostamente, esses termos são, digamos assim, melhores candidatos para aparecer na sumarização do que um texto que não tenha significado, né, naquele campo do conhecimento. Lá na física, igualmente, né? Mas e tem trabalhos assim um pouco mais, como é que eu digo, específicos, de campos do conhecimento diferentes, né? Isso é muito pertinente aí o que você colocou, Gabriel. Na verdade, de uma certa maneira, como o uso das tecnologias no campo das ciências sociais é posterior às ciências ditas exatas, né? Então, hoje já há muita pesquisa e também muito produto comercial nesse setor, né? Isso é fato. Tinha uma estudante que levantou a mão aí, a Nayara, parece que ela queria falar. Bom dia, tudo bem? Muito interessante a ferramenta, né? Parabéns. Uma coisa que me lembrou muito quando eu vi, não conhecia as ferramentas, estou tendo
a honra de conhecer agora, uma estudante de intercâmbio no campo que eu estava, ela nunca tinha ouvido falar do movimento sem terra, por exemplo, aqui no Brasil, né? E aí eu pensei como isso é tão específico e a ferramenta poderia ajudar não só nesse tema, como em outros também, que a gente também tem alguns termos sociais que diferem muito, né? De nação para nação. Tanto de, assim, né, ONGs ou alguns movimentos específicos, quanto relacionado à própria área em si. Então, eu fiquei pensando até em mandar para ela dar uma verificada agora, porque realmente é muito diferente, né? A gente vai ter em cada nação, assim, algo bem peculiar, que envolve até mesmo relacionado à origem daquele povo, né? Como se deu a construção da sociedade ali, como a gente tem também esse ponto aqui no Brasil. Mas era mais isso, assim, muito interessante mesmo. Nesse curso, viu, Nayara, onde eu era professor, por sinal, foi eu que elaborei o primeiro projeto pedagógico desse curso de língua estrangeira aplicada. Agora houve uma reforma curricular que está em início. Grosso modo, tem 3 núcleos principais, que são a comunicação em língua estrangeira, a terminologia, que é um pouco relacionada com o que você falou aí, do movimento sem terra, e o multilinguismo no mundo digital, né? Eu me ocupei um pouco mais da questão do multilinguismo no mundo digital, das políticas linguísticas, né? Enfim, podia falar muito sobre isso, mas isso aí seria outra palestra. Os estudos do Manuel Castells, né, que é um estudioso desse tema, e então, na parte de terminologia, lá o Língua Estrangeira Aplicada tem trabalhos e TCCs que são mais da área de terminologia, mas não era muito o meu campo, né? Eu trabalhei um pouco com questão de inclusão de línguas indígenas no mundo digital, a questão do websites multilingües, né? Avaliação de políticas linguísticas, tudo isso aí tem sido um pouco objeto de TCCs desse bacharelado aqui da Universidade de Brasília, né? Mas é um tema, enfim, muito amplo, né? E dá espaço para a gente utilizar muito a tecnologia num campo novo, né? No jornalismo, mas, como eu costumo dizer, a tecnologia ela é rebelde, e aí ela precisa ser, entre aspas, domesticada, não é? Então, eu acho muito brega, para dizer um termo bem popular, quando alguém diz, eu não sei computação, eu não sei usar nada. Sinceramente, eu acho que um profissional hoje não precisa ser um cientista de computação, mas um profissional de todas as áreas ele tem que ter, no mínimo, o que eles chamam de information literacy, né? Informação, alfabetização digital e outros termos parecidos. Não me parece que é uma coisa que depõe bem a um profissional ele dizer que é avesso ao uso da tecnologia no seu campo do conhecimento. Né? Se ele é biólogo, tem lá um monte de coisa de glossário, né? Por exemplo, dos termos da biologia, e tudo isso faz parte da qualificação profissional. Né? O Lucas está falando ali, viu, Gabriel? Lucas Moura. Lucas, pode perguntar. Olá, bom dia a todos. Eu queria só comentar que o meu TCC de graduação, ele foi feito também sobre estudo de bibliotecas, né? Eu mencionei também a Biblioteca de Alexandria e foi bem baseado nisso, só que eu queria falar, na verdade, dessa ferramenta que é bastante interessante, porque nas minhas pesquisas da literatura eu vi que um dos objetivos da biblioteca digital é que fossem integrados os acervos, né? Devido à escassez de material e tal. Então, se uma biblioteca tem acesso àquele material, todas tivessem, seria como uma integração, realmente. Então, eu acho que um material em outra língua, se um país, por exemplo, consegue ter uma parceria com a universidade de fora, né? E consegue integrar o acervo daquela universidade na nossa. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a universidade de fora e eles têm acesso ao nosso material em português e a gente ao deles em inglês, seria tipo o melhor caso, né? Seria o caso ideal de uma biblioteca digital com acervos integrados.
A ideia é a seguinte: é como hoje eu até participava de um grupo de pesquisa quando eu estava inativo, o Moblang, eu era o coordenador da linha de línguas em contato na web, né? E o fenômeno mais recente é que há o contato, né, entre falantes de línguas diferentes à distância, né? E isso mudou bastante o contexto, né, do contato entre as línguas, que anteriormente basicamente se dava só presencialmente, seja nas línguas de fronteira, ou seja, quando você ia estudar numa universidade do outro país e tudo mais. Isso hoje já não é mais possível. E há, dentro do que você falou aí, Lucas, bibliotecas digitais disponíveis aí, essas que eu citei, não entrei muito no detalhe, né? São bibliotecas que fazem difusão de conteúdo científico, né? Tem uma que eu não falei, que é a World Digital Library, que é lá da Unesco, que ela disponibiliza conteúdos que são liberados pelas bibliotecas nacionais. E essa biblioteca, que é a WDL, ela permite que o usuário tenha o texto traduzido em diversas línguas dessas bibliotecas que participam do projeto, né? E a Biblioteca Nacional do Brasil participa desse projeto, né? Tem também outros trabalhos mais na área da linguística de corpos. Um deles é a obra do Machado de Assis, que eu até, uma das disciplinas que eu dava uns exercícios aí, o estudante analisava um pouco, por exemplo, a adverbiação na obra do Machado. Aí, se ele usa muito advérbio, se não usa, essas coisas aí que os linguistas gostam de estudar, não é? E a linguística de corpos ela se presta, né, a esse tipo de operação, né? Porque a linguística de corpos basicamente é usar a computação para explorar, não é? Corpos, né, linguísticos, né? Aí na UNB, na UFC, tem um grupo, né, principalmente o professor Leonel Alencar Aripe, lá da Letras, que é uma pessoa de grande peso nesse setor aí da linguística. Inclusive, o Leonel ele trabalha um pouco com uma língua que é dita como uma língua franca, que é um termo que eu confesso que não tem muita minha apreciação, porque dá uma impressão de domínio de uma língua. A língua é falada pelas pessoas, né? O Leonel trabalha um pouco, tem um grupo lá de pesquisa que trabalha um pouco com a língua Nhengatu, que é uma língua que era usada como uma língua de comunicação entre diversas etnias linguísticas, né? E isso dá margem também ao uso da tecnologia no tratamento, no processamento da linguagem natural, né? Eu até fiz aquela licença de capacitação, né, que a gente tinha direito, eu fiz 3 meses lá no grupo de pesquisa lá com o Leonel, né? Enfim, ao lado disso que eu apresentei aqui, né, que é um trabalho bem focado, tem diversas derivações que permitem, principalmente, o uso das tecnologias de informação e comunicação no campo linguístico, né? Enfim. Esse grupo lá do mestrado e doutorado lá das letras, que o Leonel é uma pessoa de lá que eu conheço, é bastante atuante nesse setor. Tem até um grupo do Zap que, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, que eles têm umas reuniões todas, acho que de 15 em 15 dias. É um grupo de WhatsApp que congrega o pessoal que trabalha com o processamento da linguagem natural.
É o Compilin. É o Compilin, é o Hélio Leonan, que é o administrador do grupo do WhatsApp, mas o Leonel participa e outras pessoas que eu não conheço lá da Letras participam também, né? Mas, bom, vocês que estão aí no mestrado sabem bem que a computação ela é muito interdisciplinar, né? E ela é como água, né? Ela entra em tudo quanto é buraco, né? Enfim. Professor, deixa eu só caçar um comentáriozinho para o pessoal ter noção, né? Além desse trabalho que o professor Cláudio apresentou, um dos temas que ele trabalhou na Unesco, né? E foi nesse ponto que eu falei no início da palestra, que ele me disse, na época, eram mais de 200 línguas faladas aqui no Brasil, né, catalogadas, né, sendo que a maioria não tinha escrita, salvo engano. Né? Na Universidade de Brasília, Gabriel, tem um grupo de pesquisa que é coordenado pela professora Ana Sueli, que ela é até da Paraíba, mas ela deu continuidade depois do falecimento do professor Ariel, que era um linguista muito dedicado à difusão das línguas estrangeiras, mas eu até orientei há pouco tempo um trabalho sobre a inclusão da língua cubeu no mundo digital, porque tem um professor que fez aqui da UNB que fez uma tese na Universidade do Havaí sobre essa língua cubeu. Mas o laboratório chama-se LALI, Laboratório de Língua e Literatura Indígena, né? É o LALI. Então, eles são linguistas, né? E tem um foco muito presente no campo das línguas indígenas, né? E a Ana Sueli orienta tese de mestrado, de doutorado nessa área, e eu, às vezes, colaborava com eles quando eu estava na ativa, principalmente no campo da inclusão de língua no mundo digital, porque eu dei uma até ainda estou dando uma como professor voluntário agora, que se chama Multilinguismo no Ciberespaço, né? E essa disciplina, basicamente, tem dois grandes módulos. Um, a inclusão, e o dois, a medição, a análise da situação da vitalidade linguística no mundo digital, que aí pega, por exemplo, as redes sociais, pega um monte de coisa. A Ana Sueli, ela é muito atuante, né? Muito dinâmica nessa área aí da linguística das línguas indígenas, né? Tem muita gente que trabalha nesse setor, principalmente o pessoal de pesquisa, né? Enfim. E tem também o lado mais das aplicações comerciais, né? De programa de tradução automática, de sumarização. Tudo isso faz parte dessa ecologia tecnológica aonde a gente está inserido, né? Enfim. Mas espero que tenha atendido um pouco a expectativa aí do seminário, e eu fico aí à disposição. Se não houver outras perguntas ou comentários... Posso fazer um comentário? Claro. Professor, assim, pelo menos na área de computação, né, pelo que eu vejo, e até presencial, a gente tenta evitar citações de textos, né, de outras línguas, fora o inglês, né, por causa da internacionalização, né, então, por exemplo, quando a gente vai fazer revisões sistemáticas, né, mapeamentos sistemáticos, um dos critérios que a gente coloca lá, né, de inclusão e exclusão é justamente só textos em inglês. E aí a gente retira muitos textos, né, que poderiam ser incluídos de outras línguas, né, nessas revisões. A revisão sistemática ali, a gente trouxe ali da parte, né, da medicina, né, então isso trouxe, né, várias revisões sistemáticas aí para a área de computação, né, eu trabalho na área de engenharia de software especificamente, mas eu vejo que a metodologia ela se disseminou em outras áreas, né,
da computação. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, né, dessa questão dessa exclusão. Nós, pesquisadores, né, a gente exclui citações, né, de outras línguas, justamente por falta de internacionalização mesmo, né? Então, só para comentar um pouquinho, né? Que eu acho que isso seria uma das motivações aí né, da sua tese. Veja bem, eu digo de brincadeira que eu sou um pacifista linguístico. Eu não gosto muito do enfrentamento entre as línguas. Então, por exemplo, o pessoal fala muito do domínio do inglês e tudo. Ora, é compreensível o seguinte, que como a grande maioria do desenvolvimento da tecnologia foi lá no Vale do Silício, então não se poderia esperar que inicialmente começasse pelo uso dos sistemas de escrita cirílico ou silábico ou iconográfico. Não foi por uma, desculpa a expressão, mas não foi por uma sacanagem dos americanos. Foi porque você vai resolver o seu problema aonde você está diante dele, né? Bom, agora, esse processo aí de citação da literatura científica em inglês, em parte é porque a vitalidade linguística da língua inglesa é mais forte do que das outras. Então, é compreensível. Isso significa dizer que não se pode trabalhar. Aliás, hoje já tem, não tenho o número exato, mas tem mais de 200 línguas no mundo digital. Então, já não é mais tão. Embora a estatística diz que tem entre 6 e 7 mil línguas no mundo, as línguas presentes no mundo digital, que é um dos capítulos dessa disciplina que eu dou, é exatamente o passo a passo para fazer a inclusão de uma língua no mundo digital, né? Desde a língua falada, que é a língua ágrafa, até a língua que dispõe de páginas web e conteúdos digitais disponíveis, né? Que é essa disciplina, multilinguismo no ciberespaço. Bom, então, a contribuição dessa pesquisa vai um pouco na linha de ampliar, digamos assim, o uso, no caso das 6 línguas, né? Que é inglês, francês, espanhol, alemão, japonês e português, né? Bom, agora, a metodologia poderia ser usada para outros pares de línguas, só que, no caso da pesquisa, aí eu tinha que ter um foco, né? Então, as outras línguas não fazem parte desse aplicativo. Bom, enfim, eu trabalho muito com francês, inglês e espanhol, porque trabalhei fora, trabalhei no Uruguai, trabalhei na França, mas eu sou muito favorável a uma espécie de pacificação entre as comunidades linguísticas. E essa pacificação implica em inclusão de novas línguas no mundo digital. Agora, isso não pode ser uma... Enfim, eu dou palpite de tudo, né? Posso estar equivocado. Não pode ser uma coisa um pouco... Não pode haver um fanatismo, né? Por exemplo, tem um estudo da Unesco que diz o seguinte, que um profissional do mundo moderno ele tem que conhecer 3 línguas, no mínimo. Uma língua de comunicação na família, uma língua de comunicação nacional e uma língua de comunicação internacional. Então, de um certo modo, não é, Carla? Quando se fala o domínio das línguas da colonização na África, hoje é um elemento favorável, né? Eu conheço um pouco a Academia Africana de Línguas, que promove a difusão das línguas africanas. Tem mais de 2 mil línguas na África, né? Então, eu acho que tudo depende da dose. Eu entendo que, voltando aí para o seu comentário, é compreensível que as citações sejam predominantemente em inglês, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que tem outros focos tecnológicos fortes. A Alemanha é fortíssima, né?
Inclusive, tem universidades na Alemanha que tem material sobre as inúmeras línguas, né? Eu tenho até os websites dessas. Tem muito texto em alemão mesmo. A gente está indo porque realmente não consegue, né, fazer a tradução. O mundo francófono também tem uma presença expressiva aí no mundo científico. As universidades, algumas francesas, são muito fortes na tecnologia, principalmente Grenoble, né, que é uma delas, das mais famosas. Então, eu acho que a gente, em princípio, é possível conciliar, digamos assim, essa vitalidade linguística mais forte do inglês com a das outras línguas. Agora, nesse curso que eu dou, eu explico um pouco que, em parte, a vitalidade linguística depende também da comunidade linguística, não é? Porque, no final das contas, quem, num primeiro momento, promove a difusão de uma língua são os seus falantes, né? E aí tem iniciativas bem interessantes de grupos de difusão da língua, não é? Além disso, não é? Um outro fenômeno. Eita, Paulo, peraí, que está com problema aqui. Eu vou só ligar a minha bateria, que ela desligou aqui. Tá certo, sem problema. Só um minutinho. Essa iniciativa da ACALAN, que é a Academia Africana de Línguas, é muito interessante. E também tem uma instituição americana que trabalha muito com tecnologia e língua, que é a SIL, né? SIL é Summer Institute of Linguistics, que é uma instituição originada de uma comunidade religiosa. Tanto que o trabalho inicial deles foi a tradução em diversos idiomas da Bíblia, né? Mas eles têm diversos softwares que são desenvolvidos, difundidos aí. É bem interessante o trabalho deles, né? Então, a meu ver, para ter uma maior presença, digamos assim, da questão que você citou, das citações de trabalhos científicos em outras línguas, já não é mais tão difícil hoje por conta dos programas de tradução, né? Por máquina, né? Agora, a gente sabe que a tradução por máquina ela implementa conceitos teóricos, né, que às vezes não estão desenvolvidos a ponto de garantir uma tradução perfeita, mas eu acho que isso não é um problema, isso faz parte da evolução da pesquisa. Eu digo, ontem, por sinal, eu estava numa outra reunião, de outro assunto aí, eu disse que eu queria trabalhar um pouco com a teoria da imperfeição, né? Porque a ciência é muito assim, dogmática, às vezes, né? Não é a certeza. Mas os fenômenos da sociedade não são assim tão cartesianos, tão assim automáticos. Então, uma certa tolerância com a incerteza, eu acho que com a imperfeição, eu acho que ela pode fazer parte do trabalho científico também. Mas eu nunca vi nada escrito sobre essa teoria da imperfeição, né? Mas, enfim, é um trabalho, vocês que estão aí no mestrado da computação, vocês sabem que sempre tem alguma coisa nova, interessante para se trabalhar, e essa questão da difusão de conteúdo científico em outras línguas é um tema que tem a ver, né, com a questão da vitalidade linguística, né? Um outro assunto que às vezes eu me interesso também é a questão das métricas, né, a medição, porque eu sou muito ligado à questão das métricas. E
então, tem trabalhos sobre metodologias para medição da vitalidade linguística, seja numa cidade, num país, numa universidade, e também em instituições, por exemplo, nas redes sociais, quais são os conteúdos que são difundidos e quais são qual é a situação da vitalidade linguística dentro de um espaço de redes sociais. Tudo isso pode ser interessante para, sei lá, trabalho de dissertação, de mestrado, doutorado, e também para quem for trabalhar nas empresas, né? Tudo isso faz parte do nosso ambiente profissional, né? E eu acompanho muito ainda, apesar de ter saído de Fortaleza há muitos anos, mas eu acompanho muito a vida da UFC. Eu tenho colegas aí, principalmente mais na área de humanas, né? Porque como eu entrei um pouco para esse lado das línguas e a minha mulher é socióloga, então eu acabo tendo muito relacionamento com professores lá da sociologia, mas muito aposentados já. Mas, enfim, esse tema é pertinente, né? Uma concentração, talvez, excessiva somente na literatura em inglês, talvez seja um pouco, enfim, redutor, né? Insuficiente. Porque tem material, trabalhos interessantes em francês, em inglês, em alemão, e também a gente não tem muita aproximação com pesquisas do lado da Europa Oriental. Mas essa Cyberlênica que eu citei é uma biblioteca digital análoga à BDTD, e tem um monte de coisas interessantes lá. Teses de mestrado, de doutorado lá, mais dos países lá da Europa Oriental, né? E a China também é um país muito forte nesse setor, né? Enfim. Mas eu acho que o trabalho que a UFC tem feito na computação é admirável, né? Porque eu fui professor do primeiro curso que teve aí, que ainda era o curso de... era tecnólogo, né? Era um curso de 2 anos só, quando começou a computação aí. E depois avançou, graduação, mestrado, doutorado, e hoje a posição da UFC na computação é bem representativa, né? E vocês estão de parabéns aí de abrir um mestrado lá no campus de Quixadá, é muito louvável, né? O Gabriel já foi lá de Sobral, né? Já tem aí um pouco um conhecimento da interiorização da computação lá no estado, né? É isso aí. Obrigada, professor. Acho que por questão de tempo, né, a gente pode estar encerrando por aqui, mas queria agradecer imensamente, né, pela palestra. A gente está tentando diversificar, né, os temas em computação aqui, né, nas palestras dos seminários, né, então foi um tema aí totalmente diferente do que né, o que a gente tem trazido aí, muito legal mesmo. E agradecer aí o Gabriel, né, pela condução da palestra. Obrigada, Gabriel, né? Obrigado, imagina. Antes de fechar, eu queria só fazer uma pequena observação, que eu gostaria de instalar esse aplicativo em outros ambientes, porque ele só está instalado aqui num projeto aqui da UNB. Sim. E se houver interesse aí ou da UFC virtual ou de alguma outra instituição aí da própria UFC, eu acho que a gente podia pensar em disponibilizar o aplicativo, pelo menos para quem para o pessoal de mestrado. Se fosse o caso, poderia disponibilizar na biblioteca central, não é? Mas eu estou à disposição para, eventualmente, instalar o aplicativo
num servidor aí da UFC. Eu posso ver isso com o Miguel também, porque como o Miguel está à frente da STI, conversar quando terminar a greve com o pessoal da biblioteca, a gente faz essa... Eu ia sugerir isso. O Miguel Tá Francisco aqui, né? Então, ele pode fazer essa interseção e o Gabriel ajudar aí também. Esse é ótimo. Tá bom, pessoal. Vamos, então, almoçar. Eu acho que foi bom conversar com vocês aí e com os estudantes, né, aí do mestrado, né? Que Isso. ficaram ainda tem 19 aí na sessão, então é sinal que não foi tão... Não, foi ótimo, professor. É sempre bom ver assuntos novos, né? A gente foge um pouquinho aí, né? Por exemplo, tem muita gente que trabalha com processamento de linguagem natural, né? E isso, assim, tem sido cada vez mais comum na área de computação. Então, já é um tema que eles podem trazer, né? E inserir aí aos seus trabalhos. Muito legal mesmo. Só uma outra informação, quando eu fiz o mestrado, eu também fiz um trabalho, na época foi no departamento de computação, lá na COP, né? Mas foi assim na verdade eram uns algoritmos adaptativos que era para construção, na época era de árvores binárias, então basicamente é um sistema, que eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas que permitia otimizar o acesso a informações que estão em nodos de uma árvore binária. E era um algoritmo adaptativo. À medida que você usa, por exemplo, você tem um dicionário de A a Z, né? Então, se uma letra é mais usada do que a outra, então essa letra ia ficar mais acessível, né? E se uma letra é menos usada do que outra, ela ficava menos acessível, né? Então tem mil e uma coisa, mas está bem, pessoal. Então, Gabriel, obrigado aí, Gabriel, Carla e os outros participantes aí da reunião. E vamos, depois que você conversar aí com o Miguel, se for o caso, a gente implementa o aplicativo aí, né? Pode deixar, professor. Fortaleza, tá bom? Beleza. Tá bom, pessoal. Obrigada, professor Cláudio. Boa. Pessoal, eu já fiz aqui a lista de presença, tá? Então, os que chegaram atrasados e permaneceram até o final, eu coloquei presença aqui. Obrigada. Tchau, gente. Uma boa semana. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.